Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém, irmão? Amém. O passo a passo da conversão. Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17, que é a primeira coisa que eu quero destacar aqui na palavra. Enquanto você acha esse texto, não é? O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários de todos os tempos, ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele trata com a igreja e ele deixa claro que a salvação é pela graça, né? O apóstolo Paulo, ele trata com a igreja acerca disso, dizendo que a salvação é pela graça por meio da fé, conforme o capítulo 2, versículo 1 e o versículo 8, né? Então preste muito atenção. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. De sorte que a nossa fé nos vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. De sorte que a nossa fé nos vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele gerou no meu coração e no teu coração a fé salvífica, a fé sobrenatural. Não a fé natural, porque a fé natural, todos nós sabemos que já nascemos com ela, com a fé natural. Mas quando estávamos perdidos, vivendo uma vida de pecados, vivendo uma vida sem Cristo, longe de Deus, quando estávamos vivendo uma vida no pecado, longe de Deus, fora da presença de Deus, né? E nós ouvimos falar de Cristo, ouvimos a pregação da palavra de Deus, e foi o que aconteceu? O Espírito Santo, né, pela palavra, gerou fé no meu e no teu coração. Amém? O que é que o Espírito Santo fez? Através da palavra, ele gerou a fé sobrenatural, a fé salvífica no meu e no teu coração. Porque ninguém pode receber a salvação sem fé. Nós sabemos que a salvação, só para pontuar, ela está condicionada a duas coisas: a fé e a obediência. Conforme João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, olha a fé aí. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha aí, a fé é o meio, a fé é a condição. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, isto não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Então está aqui, a salvação está condicionada, para a gente continuar, a duas coisas. Primeiro, a fé. Estou citando aqui texto que fala da fé. Segunda coisa, a obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sendo ele consumado, né, quando ele sofreu e morreu, Jesus na cruz por nós, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então a salvação está condicionada à fé e à obediência. Para alguém receber a salvação, alguém tem, não é, que crer e obedecer a Deus.
Então eu estou pontuando aqui a questão da fé, de sorte que a nossa fé nos vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quando estávamos perdidos, né, em nossas ofensas e pecados, conforme o capítulo 2, versículo 1 de Efésios, nós ouvimos falar acerca da palavra, e o Espírito Santo, através da palavra de Deus, gerou a fé que salva no meu e no teu coração. Por isso estamos hoje aqui na presença de Deus. Por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo, através da palavra, de sorte que a nossa fé nos vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então a fé sobrenatural, a fé salvífica, ela vem através da palavra de Deus. Por isso estamos aqui, porque quando a palavra, né, da salvação, quando a palavra da fé foi pregada, então o Espírito Santo gerou fé, e nós cremos através do Espírito Santo, por meio da palavra. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único, ou é o único Senhor e Salvador. Quando ouvimos a palavra, então pela fé nós entendemos, né, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Fora dele não há outro, conforme Atos capítulo 4, verso 12. Porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é a primeira coisa aqui, né? Essa fé sobrenatural, essa fé salvífica, ela nos levou para Deus, ela nos levou para Cristo. Esta fé sobrenatural, preste atenção, essa fé salvífica, ela nos levou até o encontro com Cristo Jesus. E entender que somente Cristo pode salvar minha alma e a tua alma, né? Então entendemos através da palavra de Deus, e através da palavra, não é? O Espírito Santo agiu através da palavra, gerando fé no meu e no teu coração. É o que está em Romanos 10:17. O Espírito Santo gerou fé. Eu e você estamos ali perdidos. O Espírito Santo, através da palavra, gerou fé. E então nós cremos. Qual é o segundo passo? O segundo passo é o arrependimento. Primeiro passo qual é? A fé. O que aconteceu conosco? Nós cremos que Jesus é o único Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo trabalhou por meio da palavra. O segundo passo foi o arrependimento. Em segundo lugar aqui. Em segundo lugar, o arrependimento. Nós nos arrependemos. Em primeiro lugar, nós cremos. Em segundo lugar, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Glória a Deus. Preste atenção. Né? Então, em segundo lugar, eu e você se arrependeu da vida de pecado que você vivia, que você praticava. Eu e você reconheceu o nosso estado, né? O nosso estado de pecado. Reconhecemos o nosso estado sem Deus, sem Cristo Jesus, sem salvação. Reconhecemos o nosso estado. E a palavra arrependimento significa, não é, mudança de rota. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, não é, conforme a palavra está ensinando em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, quando Pedro está pregando, aí a Bíblia diz que aquela multidão de Atos capítulo 2, verso 37 e 38, compungiram-se o coração daquele povo, e o povo olhou ali para Pedro e para os apóstolos e disse: que faremos, varões, irmãos? Glória a Deus. Em outras palavras, o povo estava dizendo: o que é que a gente tem que fazer para ser salvo? O que é que a gente precisa fazer, Pedro? O que é que a gente tem que fazer? E
dizer, né? O apóstolo Pedro, ele vai dizer no capítulo 2 e no versículo 37 e 38, eu vou citar o 38, quando Pedro vai dizer: e disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! O batismo com o Espírito Santo, podemos dizer os dons espirituais. Então, olha a palavra do apóstolo: arrependei-vos. É a segunda coisa aqui, é o segundo ponto: arrependei-vos. O primeiro ponto é a fé, o segundo, o arrependimento. Então, você ouviu a palavra, você creu. Em segundo lugar, você se arrependeu, conforme o texto que nós estamos lendo aqui. Pedro manda o povo se arrepender, inspirado pelo Espírito: arrependei-vos, mudai de vida em Cristo, deixai os vossos pecados, limpai os vossos corações, mudai de vida, porque Cristo muda vidas, Cristo muda vidas, Cristo tem o poder de transformar vidas, mas para isso a pessoa precisa, em primeiro lugar, crer, em segundo lugar, se arrepender, abandonar aquela vida, não é, de pecado que ela está, abandonar aquela vida, aquele estilo de vida de pecado. E o que é pecado? É errar o alvo. E o que é pecado? É desobedecer a Deus e a sua palavra. Isso é pecado. Aleluia! Então preste atenção: o apóstolo, inspirado pelo Espírito, ele diz o quê? Arrependei-vos, e sejais batizados. Olha que coisa linda: arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Embora, obviamente, nós cremos que quando fala aqui em nome de Jesus Cristo, é a autoridade que é o nome de Jesus, porque o batismo era feito conforme Mateus capítulo 28, a partir Mateus capítulo 28, versículo 19, não é? Ide e batizai, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, embora o texto bíblico não está falando ali, mas quando fala em nome de Jesus, né, os estudiosos entendem que esse batismo nas águas, né, todo aquele que se arrependia era levado aonde? Às águas batismais, como o apóstolo Pedro está falando aqui: arrependei-vos. Então, o que aconteceu comigo e com você? Quando você creu, quando você se arrependeu daquele estilo de vida sem Deus, eu e você, né, recebeu Cristo, recebeu Jesus, né, e passou pelas águas batismais. Preste muita atenção, porque isso é seríssimo. Então, olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões, o que encobrir? Esconder. Provérbios capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões, meu irmão, diga, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa, conta. Transgressão é uma palavra para pecado, né? Então olha o que o texto bíblico está dizendo em Provérbios 28, 13: o que encobre, esconde as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Como é que vai ter prosperidade escondendo o pecado? Não tem como. Como é que vai prosperar vivendo uma vida no pecado? Não tem como. Então olha o texto: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa o pecado e deixa. Uma coisa é confessar, outra coisa é deixar. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança o que? Misericórdia. Então, quando você se arrependeu, o que foi que você fez? Não é? O que foi que você fez? E você confessou o pecado para Cristo, para Deus, conforme João capítulo 1, verso 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
Então o que aconteceu conosco? Uma vez que eu e você, Deus, se arrependeu, então eu e você confessou o pecado para Deus. Eu e você confessou o pecado. Uma vez que o cristão, uma vez que o novo convertido, uma vez que eu e você confessou o pecado e deixou o pecado, não é confessar o pecado e continuar, é confessar e deixar. Então, uma vez que eu e você confessou o pecado e deixou, alcançamos o que? Misericórdia. Alcançamos misericórdia da parte de Deus. Você confessou o pecado, você agora abandonou aquele estilo de vida pecaminoso, então você nasceu de novo, né? Já vamos falar disso para concluir. Então você se arrependeu dos seus pecados, né? Mudança de rota, mudança de vida. Então você entregou a sua vida a Cristo, você reconheceu que é uma pecadora, que é um pecador, você reconheceu que você precisa de Jesus, você reconheceu isso, então você confessou o pecado, você entregou a sua vida a Jesus. Então, uma vez que você confessou o pecado, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, e agora você é um servo de Deus, né? É uma serva de Deus. O que é que a Bíblia ensina que tem que fazer depois do arrependimento? Descer as águas. Foi o que aconteceu conosco. A gente creu, se arrependeu e fomos levados às águas batismais. Descemos as águas batismais. Todo aquele que creu em Jesus, todo aquele que se arrependeu, todo aquele que recebeu Cristo tem que passar pelas águas batismais. Ah, você entregou sua vida a Jesus, mas você não faz discipulado, não estuda a Bíblia, não é? A palavra discipulado significa aprendizado. Você entregou sua vida a Jesus e você não está fazendo discipulado. Você entregou sua vida a Jesus, você creu, você se arrependeu, mas não está procurando aprender a palavra. Você não está estudando a Bíblia. Você não tem um ministério para você aprender a palavra, para você estudar a palavra. Então está errado. Jeová está falando com alguém aí. É a Bíblia. Não é religiosidade, não é religião, nem religiosidade. É a palavra que está nos ensinando. Os judeus, as pessoas, elas criam, elas se arrependiam e elas desciam as águas batismais, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, é a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, ele não está pedindo, ele está dando ordem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, que significa as boas novas. A igreja anuncia as boas novas. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que ainda não aceitou Jesus não é filho de Deus, é criatura. Você só pode se tornar filho de Deus se você entregar sua vida a Jesus e segui-lo. Tem como provar, pastor? Tem. João capítulo 1, versículo 11 e 12. E ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Capítulo 4, verso 5, vai dizer que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou. Em Cristo nós temos esse poder. Deus nos adotou em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 5. Em Cristo, Deus nos adotou. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos agregados. Porque João capítulo 3, versículo 16, declara que Deus, ele tem apenas um filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Unigênito ali é único.
já. Único, Deus não tem mais de um filho, tem agora, depois de Jesus. Mas antes do sacrifício de Cristo, todos nós éramos o quê? Criatura. Adão não era filho de Deus, Adão era criatura. Filho de Deus é todo aquele que recebe Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, que está seguindo Jesus, que abandonou a vida do pecado e está com Cristo até o fim. Estou citando a Bíblia para você, estou citando a palavra para você, não é? Então, você aí, meu amigo, minha amiga, que está nos vendo, nos ouvindo, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, se você está vivendo segundo você mesma, então você não nasceu de novo. Se você não é nova criatura, não nasceu de novo, então você não é filho de Deus, é a Bíblia. Ele amou tanto o mundo, a humanidade, que ele deu o seu único, olha a palavra, único filho. Todos nós éramos criaturas. Agora, em Cristo, como eu citei, 1 João, capítulo 1, verso 11 e 12, João, capítulo 1, verso 11 e 12, conforme Gálatas, capítulo 4, verso 5, nós nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus. Não é? Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, então nos tornamos filhos de Deus. Então faça isso, você que está nos vendo e nos ouvindo, então faça isso. Porque se você não entregou sua vida a Jesus, você é criatura, é a Bíblia que está dizendo. E diga-se de passagem que a Bíblia não é de católicos e nem de protestantes. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus falando com o mundo. A Bíblia não é de católicos e nem de protestantes. A Bíblia é a palavra de Deus que fala com o mundo. Quer dizer amém? Amém. Então, como é que você está em Cristo e você não desceu as águas? Já estou encerrando. Como é que você está em Cristo? Como é que você creu? Como é que você se arrependeu? Como é que você está na igreja? Como é que você segue a Cristo e você ainda não é batizado nas águas? Jeová trouxe alguém aqui para tratar. Eu estava aqui, Jeová desceu o rolo, entrega aí, eu estou entregando. Não é o rolo, é meu, é dele, tem que entregar tudo. Glória a Deus. Como é que você está no reino, meu filho? Como é que você está no reino, minha filha? E você não quer descer as águas? E você não quer descer as águas? É ordem de Jesus. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Olha, a fé, o arrependimento e o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, 16. Mas quem não crê será condenado. Então é a palavra, igreja. Não é? E a Bíblia vai dizer aí em Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Jesus disse: todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Não é? Ide fazer o quê? Discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora olha o versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ó, Jesus está mandando ensinar a palavra, as palavras dele, os ensinamentos dele. Discipula, ensina, ganha as almas, mas ensina a minha palavra. Ganha as almas e ensina a minha palavra. É por isso que na igreja tem o estudo da Bíblia. É por isso que na igreja tem o estudo da palavra. Eu quero trazer aqui um alerta para você que diz que é evangélico, que diz que segue a Jesus e não está nem aí para o batismo nas águas. Aleluia! E não quer descer as águas. Ou não quer abrir mão de uma vida de pecados. Como é que você nasceu de novo e você não quer deixar a vida de pecado? Como é que você diz que é de Jesus e você quer continuar no adultério, na prostituição, na fornicação, que é o ato sexual fora do casamento? É
né? Em Mateus capítulo 19, versículo 9. Seja no casamento, né? Por causa de prostituição. Então a palavra porneia, ela, né, engloba, ela fala de todos os pecados da área moral. Como é que você está dizendo que é de Jesus e você não quer deixar a fornicação? Porventura não tem cartório para tu casar? Não tem cartório para tu regularizar a tua vida? O que é que está faltando para você regularizar a sua vida diante de Deus e da palavra? Está difícil agora, né, irmãozinho? Mas é o rolo do céu, recebe aí. Porque dizer que é de Jesus todo mundo diz, meu filho. Dizer que é dele todo mundo diz. Agora, obedecer a ele é outra história. Estar em uma vida com ele é outra história. É outra história, meus irmãos. É outra história. Então como é que você diz que é de Jesus e você está pulando de cama em cama? É uma hoje, é outra amanhã, é outra depois da manhã, é outra depois da manhã. Se está com alguém, não quer regularizar a vida, não quer casar, porque a palavra está ensinando. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz: é bom que o homem ficasse só, mas se não pode, acontece que se case. Você não está se aguentando sozinho, então casa, meu chapa. Você não está se aguentando sozinha, então case, para você agradar a Deus, para você agradar ao Espírito Santo. Mais um gole de água. É a palavra, é a palavra. Pode deixar. Amém, irmão? É a palavra. Então aqui, ó, estou pondo o olho e vou terminar. Então como é isso? Preste atenção. Como é que eu estou no reino de Deus? Preste atenção à palavra. Como é que eu estou no reino, mas não quero passar pelo batismo? E a conversa é: eu não estou preparado. Ora, você está em Jesus ou não? Você está com Cristo ou não? Que papo é esse? Eu não estou preparado. Que papo é esse? Eu não estou pronto. Ora, você não está com Cristo não? Você não nasceu de novo? Se você está com Cristo, se você é de Cristo, então você vai fazer conforme a palavra. Você vai fazer conforme as Escrituras. Não é o pastor, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Tenha cuidado para você não estar entre os falsos discípulos, porque tem os verdadeiros discípulos e tem os falsos discípulos. Onde é que você está enquadrado? Onde é que nós estamos enquadrados? Os verdadeiros ou os falsos? Eu estou no verdadeiro. E a vida está dizendo outra coisa. Eu estou no discípulo verdadeiro. Eu estou no discípulo verdadeiro. Mas a vida do camarada, meu irmão, é papando tudo que é mulher. É pulando de cama como quem troca de roupa. Hoje é uma mulata, amanhã é uma chinesa, depois é uma é uma ruiva, uma morena, é uma loira. É assim, irmão. Está com uma roxa, não está com outra. E quando não é isso, assuma a responsabilidade, mas não quer casar. Não quer casar. Então está aqui, ó, Deus está falando. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer, tratando ali, né, para os casados: é melhor casar do que abraçar-se. Irmãos, muitas vezes o problema maior não é a pessoa ter caído. Às vezes acontece, a pessoa passa à frente e caiu, mas você vai corrigir. Passou na frente porque o cristão, né? O cristão, ele espera em quem? Ele espera em quem? Ele espera em Deus. O cristão, ele está na presença de Deus, ele espera em Deus. Deus dá a ele uma serva do Senhor. A irmã, ela espera em Deus. Deus dá a ela um servo do Senhor. E quando aparece alguém que ela
quê? É para o teu bem. Minha amada, é para o teu bem. A palavra é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então preste atenção. Então aqui, está aqui. Como é que você está no reino e você não quer batizar? Agora escuta. Eu conheci uma irmã que ela estava há 15 anos sem descer as águas. 15. Preste atenção, irmão, que o mais importante é a palavra. Preste atenção. O mais importante é a palavra. Eu conheci uma irmã, 15 anos, igreja. Isso está fora da Bíblia. Pode pegar a Bíblia e ler. Você pode estudar, você vai ver. Todos aqueles que vinham para Cristo desciam as águas. Não tinha ninguém. Pedro, ano que vem, Pedro. Ano que vem eu desço. Pedro, ano que vem. Perdão? Tiago, não estou bem, não estou sentindo não, Pedro, não estou sentindo agora, Tiago, eu não estou agora eu não estou com vontade, sabe, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo agora dessa. Que história é essa? Que cristianismo é esse que você está? Porque o cristianismo verdadeiro e bíblico está mostrando que todo aquele que vem para Cristo, ele desce as águas. É uma palavra, que está confrontando o meu cristianismo. Você está em Cristo, então por que você não está buscando aprender a palavra? Estudar. Jesus disse, ensinando as nações, os povos, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho dito. Então por isso que a igreja tem o quê? Estudo, tem ensino, tem um preparo para as pessoas aprenderem o que é batismo, aprender a palavra, crescer na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3:18. Deus quer que você cresça, Deus quer que você aprenda. Por isso tem culto doutrina, para você vir aprender a palavra. Não é culto da palavra, não é culto para você crescer na graça e no conhecimento, para você aprender a palavra. Como é que convém andar nesse mundo? Porque nós estamos aqui peregrinando, meus irmãos. Então está aqui. Você tem uma igreja, você faz parte de uma igreja, pastor, eu estou na turma dos desigrejados. Eu estou aqui hoje, amanhã eu estou ali, depois eu estou acolá. Procura um ministério. Procura uma igreja. Procura uma igreja. Procura uma igreja para você ser assistido ali. Para você passar pelo discipulado, certo? Para você descer as águas. Isto vai agradar a Deus, porque está na palavra. Não você ficar arrumando desculpa. Esse ano eu desço, esse ano eu vou descer as águas. Passa um ano nada. Esse ano passa. Esse ano eu desço, nada. E assim vai passando. Por que a pessoa não quer descer? Porque ela quer viver uma vida de pecado. Porque não tem conversa aí. Se você está em Cristo, você desce. Glória a Deus. Se você quer seguir Cristo, você vai descer as águas. Você quer compromisso com Deus. Isso é a Bíblia que está nos ensinando. Quem diz amém? Amém. É a Bíblia que está nos ensinando. Então, olha aqui, em terceiro lugar, concluindo, recebemos uma vida nova em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se estamos em Cristo, nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vai dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, e acho que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova vida, novidade de vida. Quando é que nós andamos em novidade de vida? Quando nós nos submetemos a Deus e a sua palavra. Agora escuta, só obedece a Deus quem verdadeiramente lhe ama. Eu falei aqui dos verdadeiros discípulos e dos falsos. João capítulo 8, versículo 31. Jesus está falando com o grupo de judeus que creu nele. Se vós permaneceres em mim,
Ele vai dizer em João, capítulo 8, versículo 31. Ele está falando, né? Ao grupo de judeus que creu nele. E ele vai dizer que aquele que permanece na palavra dele, verdadeiramente é seu discípulo. Se alguém não está na palavra, se alguém não procura obedecer a sua palavra, não é discípulo de Jesus. A pessoa está se enganando assim mesmo. Então tem que entender isso aqui. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então eu não vou estar mais no brega, eu não vou estar mais no pagode, eu não vou estar mais no samba. Eu não vou estar mais adorando, não é, falsos deuses ou imagens de escultura, porque a Bíblia condena isso. Fechando aqui, é nova vida. Em Cristo recebemos nova vida. Eu não vou estar pulando de cama em cama, porque agora eu estou na presença de Deus. Eu estou ou procurando fazer a vontade de Deus. Então esta vida nova que eu tenho, ela vai me levar a obedecer a Deus e a sua palavra. Eu não vou viver mais para mim mesmo. Eu não vou estar vivendo uma vida no pecado. Eu vou estar cheio de gente na igreja que ouve a palavra, mas não quer obedecer. Mas está dizendo que é de Jesus, está dizendo que é para o céu. Qual o céu? O céu da boca? Qual a glória? A glória de goitar? Porque a Bíblia diz que só vai entrar no céu santo. Só vai entrar no céu santo. E quem é santo aqui? Qual é o santo aqui? É aquele que está vivendo a vida de obediência a Deus e a sua palavra. Se eu estou vivendo segundo a minha vontade, na igreja aleluia, na igreja glória, vai para a igreja A, vai para a igreja B, mas não está procurando obedecer a palavra, está fazendo tudo que o mundo faz, está fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Como é que você nasceu de novo? Porque aquele que nasceu de novo, ele faz a vontade de Deus, ele obedece a Jesus. João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aqueles que têm os meus mandamentos eu os guardo, estes são os que me amam. Quem é que ama Jesus? Não é aquele que diz que faz a vontade dele, é aquele que faz. É aquele que está lutando contra a sua própria carne, contra a sua própria natureza. Não é fácil, meus irmãos, porque a nossa natureza quer que a gente tome da número 1 a 51, e por causa disso a gente vai tomar. A nossa natureza quer que a gente pule de cama em cama, que a gente pinta, que a gente roube, que a gente ande no engano, que a gente ande no adultério, na prostituição, sabe, na mentira. É o que a nossa carne quer, é o que a nossa natureza quer. Mas por causa disso, nós vamos fazer o que ela quer? Não, porque agora nós somos de Cristo. Então você que diz que é de Cristo, analise a tua vida, vê como está a tua vida. Não é batizado ainda? Dessas águas batismais. Não tem uma igreja para fazer parte? Busca uma igreja. Entra ano, sai ano, você não acha uma? Não tem uma igreja para você fazer parte? Você está procurando igreja perfeita? Não tem. Está procurando uma igreja perfeita? Você não vai achar nunca. Sabe quando é que a igreja passou a ter deficiência? Quando você chegou nela. Sempre vai ter aquela irmãzinha problemática, sempre vai ter aquele irmãozinho problemático, sempre vai ter alguém que dá lugar para o inimigo, sempre vai ter. Em qualquer igreja que você for, seja qual for a placa dela, se ela é grande, se ela é pequena, as pessoas que estão ali são imperfeitas. As pessoas que estão ali são falhas. Então não existe igreja perfeita. Tem gente mudando de ministério porque acha que aquele ali não presta, o outro vai ficar melhor. Aí ele sai daquele que ele estava para o outro, achando que o outro vai ser melhor. Ele vê defeito lá também, ele vê falha lá também, e até muitas vezes até pior do que o ministério que ele estava. Então isso é tolice. É você procurar uma igreja, encontrar uma igreja que tem doutrina, que tem palavra,
morremos para uma vida de pecado, como é que vamos continuar na vida de pecado? Como é que eu digo que eu sou de Deus? E eu vou estar dando golpe, eu vou estar no pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação. É o que a gente está vendo hoje, irmão. Pessoas que dizem que Jesus na igreja, mas não quer esperar em Deus, Deus dá o varão dele ou o varão dela. É um hoje, uma amanhã, é uma outra amanhã. Sabe? Passa um tempo com uma, deixa, depois arruma outra, quer estar vivendo na bagunça. Quer estar vivendo na bagunça. Mas a palavra está aqui para corrigir a minha vida e a tua vida. Amém, igreja? Então aqui, recebemos uma nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Por isso não vive mais eu e você. Isto é, o velho deles não pode mais viver. Aquele velho deles, aquela velha Maria, o velho João, que dava um mal, que invejava, que matava, que roubava, que se prostituía, que vivia em uma vida de desobediência a Deus e a sua palavra. Agora ela está vivendo uma vida nova. Esse é o evangelho verdadeiro. O resto é fachada. O resto, a pessoa está se enganando a si mesmo. Se você quer ir para o céu, guarde a palavra do Senhor. Se nós queremos chegar lá, precisamos guardar a palavra do Senhor. Busque a Deus, não é? Se submeta à palavra dele, se submeta à vontade dele, para você ter a vitória no nome de Jesus. Amém?